E eu só me lembro que quando eu recebi aquela anestesia e eu tive essa experiência, realmente estive com Jesus, foi algo glorioso. Queira alguém acreditar ou não acreditar, eu sei o que eu vivi com Jesus. E é por isso que eu quero compartilhar com você essa experiência incrível, que foi um dia sobrenatural. Só que antes disso, gente, se inscreva no meu canal, coloque nos comentários se você está gostando desse tipo de experiência, se está edificando a sua vida, para que eu possa continuar gravando para abençoar e agregar na sua vida espiritual. Deixa bastante like e não se esqueça de se inscrever no meu canal. Antes de eu começar a contar, eu quero deixar uma palavra em Romanos capítulo 8, versículo 28, que fala muito sobre esse processo que eu tive da experiência com Jesus. Que é assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Então eu quero compartilhar com você esse arrebatamento em espírito, essa experiência que eu tive no hospital, quando eu fiquei internada de uma cirurgia ortognática que eu fiz. E eu quero compartilhar com vocês, espero que vocês possam ouvir Jesus falando ao seu coração, porque é mais real do que você imagina. Como sempre, fiz um script para que nada possa ficar desapercebido. Primeiro, vamos falar sobre essa cirurgia, o porquê que eu fiz. Eu tinha um problema desde a infância, que era o meu maxilar. Era assim, era igual uma caixa assim para frente. Eu vou colocar aqui no vídeo de algum, talvez esteja, talvez não esteja, no final do vídeo, mas vai estar. E o meu era classe 2 para classe 3, eu não lembro muito bem. E eu sofria muito desde a infância. Eu falava assim, sabe, é horrível. E eu lembro que eu sofria muito, já sofri bullying na escola, já sofri bullying na igreja, já sofri bullying quando eu gravava meus vídeos, quando eu pregava, porque às vezes eu não conseguia falar. E quem sofre desse probleminha que vem desde a infância, sabe como é difícil na parte respiratória, na mastigação e principalmente na sua autoestima. E eu não tinha autoestima. Eu já sofri muito julgamento quando quando eu viajava com meu esposo, que ele cantava, que ele canta, e eu às vezes acompanhava, e as pessoas queriam tirar foto com a gente. Eu sempre era muito séria, porque eu não gostava de sorrir, não pelo fato de estar com as pessoas, mas pelo problema que eu tinha, que eu me sentia com vergonha, não me sentia bem, e as pessoas me julgavam, falavam que porque ela é séria demais. É porque ela é séria, porque ela quer ser soberba, e não sabia por quê, porque eu sofria. E eu comecei a orar a Deus. Entrei na fila de espera pelo SUS, é muito difícil você conseguir essa cirurgia. E eu fiquei, acho que uns 3 anos na fila de espera, fazendo os exames, nada de me chamar. E eu comecei a fazer propósito com Deus: Senhor, por favor, abra essa porta. E teve um dia que Deus falou que iria abrir essa porta para mim pelas minhas orações, e queria glorificar o nome dele na minha vida, que ele me daria um novo sorriso. E queria e que ele ia me fazer sorrir de verdade, porque às vezes eu ficava muito triste por não poder tirar uma foto sorrindo. Aí foi quando eu comecei, meu esposo na época dirigia a Tarde da Bênção, não sei se na sua igreja tem isso, que é a Tarde da Bênção, e eu comecei a fazer proposta, a buscar. E teve um dia na Tarde da Bênção que Deus falou assim: olha, eu vou abrir a porta para você passar e você vai fazer essa cirurgia. E era impossível, porque muita gente estava na fila. E nada, eu já estava 3 anos, só que eu nunca desisti. Aí, quando eu fui para a Tarde da Bênção, o telefone tocou. E na hora que o telefone tocou, era um médico e falou assim: olha, Leia, porque meu nome é Leia Priscila. Olha, Leia, eu quero que você venha pra cá fazer seu preparamento, porque você vai fazer essa cirurgia. Nossa, foi um dia incrível. E nesse mesmo tempo eu tava pedindo uma experiência nova com Jesus. Por mais que eu tinha tido várias experiências, só que eu ainda precisava ser curada de alguns traumas, porque esse testemunho faz parte do meu documentário. Se você ainda não assistiu, vou estar deixando o link aqui embaixo para você assistir ele por completo. Só que agora eu tô contando detalhadamente o que aconteceu. E eu estava pedindo uma experiência nova. E Deus falou comigo que iria me levar a uma experiência nova e que eu ia contemplar a presença dele. E eu lembro muito bem que eu fui, deu tudo certo. E eu até anotei ali, porque foi ali que eu aprendi a jejuar de verdade, porque eu ia fazer a cirurgia no outro dia. E acredita, eu fiquei desde 6 horas até 2 dias, quase um dia e meio, de jejum para ficar o pré-operatório, porque quem tinha preferência são aquelas pessoas que sofrem acidente, enfim, que é algo mais grave que eu. E eu fiquei internada lá.
E eu lembro muito bem que quando o médico, quando foi a hora de me chamar pelo meu nome, né, para que eu pudesse fazer a cirurgia, aí o médico me colocou na cadeira de roda, Deus preparou tudo, preparou o médico, enfim. E Deus falou comigo, hoje é o dia que você vai ter uma experiência comigo. Aí eu falei, ai meu Deus, o que será que tá me aguardando, aquela coisa assim. E fui pra sala de cirurgia, eu só me lembro que quando eu tava assim, que eles me deram a anestesia geral, aí eu apaguei na cirurgia mesmo e fiz. Quando eu voltei, eu vou logo falar como eu voltei, pra depois eu falar o que aconteceu, por que eu demorei. E eu lembro que quando eu voltei, eu tava pegando na mão do anestesista e as pessoas estavam falando assim, ela acordou, ai, graças a Deus, ela acordou e aquela coisa. E eu lembro que eu olhei, eu tava assim com sangue, muito sangue, minha cara ficou muito inchada, eu fiquei muito inchada. E eu lembro que todo mundo ficava assustado, porque é uma cirurgia muito agressiva. E quando eu fui pro quarto, eu lembro que uma irmã, ela estava acompanhada comigo, uma irmã bem crente mesmo. E ela falou, Priscila, todo mundo estava preocupada com você, porque você não voltava. E eu tava meio assim, ainda meio, né, como diz Lelé, defeito da anestesia. E eu não poderia falar, só que eu sabia o que tinha de fato acontecido. E agora eu quero relatar pra você. Quando eu fiz a cirurgia, que com certeza, né, eu me apaguei, eu tive uma experiência incrível com Jesus. Eu fui parar num lugar, e nesse lugar era muito lindo. Era um lugar muito cheio de flores, um lugar perfeito. Só que o que eu achei interessante é que as flores, esse jardim, não era algo tipo que você apalpa, sabe? É algo, eu não sei, tipo assim, nem explicar. Calma aí. Não é algo apalpável, é algo assim que é único, que você olha e você fala que tá ali, só que você sabe que nunca viu aquilo. E eu lembro que eu tava andando nesse jardim, eu tava muito feliz. E quando pensa que não, eu vi de longe um homem. E este homem estava todo de branco, as suas vestes eram bem claras. As suas vestes eram iluminadas. Só que eu não conseguia ver o rosto desse homem. E ele falava assim, vem cá, Priscila. E eu ia. E quando eu ia, eu estava muito feliz mesmo. Eu já tinha minha filha, né, na terra. Só que lá eu estava muito feliz mesmo. E ele começou a me mostrar algumas cenas que tinha acontecido da minha infância, quando eu sofri o abuso sexual, quando eu sofri bullying, quando eu apanhei na escola, quando eu tentei tirar minha vida, enfim, quando os demônios me atacavam. E ele começou a falar, isso aqui que aconteceu com você, isso aqui eu estava sempre com você, eu te protegi aqui e tal, e eu estou te curando aqui. E eu falava assim, pois eu quero ficar aqui para sempre, porque era uma alegria sobrenatural. Ele pegou na minha mão e ele começou a andar comigo naquele jardim, eu dancei, eu tava, assim, é uma alegria que eu nunca tinha sentido antes. E eu tava muito feliz. E ele falava comigo assim, hoje eu estou respondendo todos os porquê da sua vida. Você está sendo curada para um grande propósito. Aí eu lembro que eu falei assim, olha, eu já sabia que era Jesus. E eu falei assim, olha, Jesus, eu quero ficar aqui. Aí ele falou, não, você não pode ficar aqui, porque a obra que eu tenho na sua vida ainda vai continuar. Eu te guardei para um propósito, eu estou te curando para você viver esse propósito. E foi quando eu falei, não, deixa eu ficar aqui. E ele falou assim, não, você não vai ficar aqui, você precisa voltar para cumprir esse propósito. E eu lembro que na hora que ele estava falando isso, eu escutava uma voz que falava, Leia, acorda, Leia, acorda. E eu, nossa, não, Jesus, não deixa eu voltar, eu quero ficar aqui. Ele, não, você não pode ficar aqui, mas deixa eu experimentar mais coisas desse jardim. E ali eu dançava, nossa, meu Deus. E eu fiquei com raiva, gente, que eu vi ele falando, não, você vai voltar. E quando eu voltei, que eu tava com muitas dores, que eu já tinha tomado vários tipos de remédio, eu esqueci o nome, hemofina que fala, gente. Tomei outro remédio mais forte porque nada tava adiantando minha dor. E quando eu voltei pra casa, eu voltei silenciosa, eu não podia falar, né? Porque era boca muito inchada, eu tinha que ficar umas 2 semanas sem falar nada. E eu voltei com muita raiva pra casa. Por quê? Porque eu não acreditava, porque eu tinha voltado para a terra, porque eu queria ficar com Jesus. E eu lembro que
Na primeira noite eu tava com muita raiva e ninguém entendia por que eu tava com raiva. Na segunda noite, na terceira noite, eu tive uma guerra muito forte espiritual. Eu lembro que como eu não poderia deitar numa cama alta por causa da cirurgia, que era bem agressiva, eu tive que deitar no chão, com colchão ali. E eu deitei. E eu tava muito com raiva porque eu tinha voltado, porque eu tava sofrendo, aquela coisa toda. Por isso que eu li esse versículo sobre Romanos, que tudo cooperava para o bem. E eu lembro que um ser deitou perto de mim e falou assim, você nasceu para sofrer. O mesmo demônio que tinha vindo na minha adolescência voltou nesse tempo que eu estava frágil pós-operatório. Só que naquele momento que Deus tinha tido uma experiência comigo, Ele tinha colocado essa cura dentro de mim. E eu lembro que falei, não, Satanás, está repreendido em nome de Jesus, mesmo na mente, porque eu não poderia falar. Mas eu decretei, o Espírito Santo de Deus me ajudou naquele momento. E eu falei, tudo coopera, tudo coopera. Só que Deus queria que eu entendesse de vez o meu propósito. Foi quando eu passei mal, estava com muita dor e voltei de novo para a emergência, porque eu estava com muita dor, eu pensei que eu ia morrer. E, ai gente, é muito forte. Aí eu lembro que meu esposo me levou com minha irmã e eu pensei que eu ia morrer naquele dia. Depois que eu saí do hospital, aí eu fui pra casa e depois de 3 dias eu tive um pique de dor muito forte, eu tive que voltar pra emergência, vocês estão entendendo? E eu lembro que quando eu entrei na sala, o médico me deu uma injeção pra amenizar. Ele falou, não, tá tudo normal no rosto dela, tudo normal. E eu lembro que eu parei. Quando eu parei, que eu olhei pra porta, Jesus estava na porta. A mesma caracterização que eu tive na visão, que eu tive na experiência de quando eu não estava voltando do dia da cirurgia, entende? E eu olhei pra ele e ele falou comigo, eu escutei na hora que ele falou assim, filha, você não questione por que você voltou. Eu sei que você queria ficar aqui, mas você voltou para um propósito. Cumpra o seu propósito, filha. Porque eu tava com raiva, gente, porque eu não queria sofrer mais. E a gente pensa que só porque a gente tá na terra a gente não vai sofrer. E eu tava sofrendo, porque eu tava com dor. E eu queria ficar no céu. E Jesus falou comigo, você vai permanecer na terra até quando eu permitir. Mas enquanto você estiver viva, cumpra o seu propósito. Diga para as pessoas que eu sou real, que eu quero libertar elas também, que eu quero fazer um novo ciclo na vida delas. Diga tudo aquilo que eu fiz na sua vida e você vai ganhar almas para mim. Eu lembro que ele sumiu, gente. Naquele momento que terminei de ver aquela visão de novo de Jesus, eu não tinha mais dor. Voltei para casa, meu rosto começou a desinchar, minha recuperação foi mais rápido do que imagina. Mas só quando eu reconheci a experiência que eu tinha tido, entendi o propósito de Deus, entendi tudo e comecei a aceitar o propósito de Deus na minha vida. E eu fui impactada por esta experiência de quando eu tive esse encontro com Jesus. E até hoje, graças a Deus, sempre eu tenho uma revelação de Jesus na minha vida. Tem gente que fala assim, eu não acredito nesse tipo de coisa. Jesus, ele é mais real que você possa imaginar, gente. Jesus, ele quer se manifestar para você. Jesus, ele se manifestou para mim. E eu não tenho vergonha de falar sobre as minhas experiências para vocês. Jesus, ele é real. Que vocês possam ter essa experiência incrível com ele, porque ele está disponível para te abençoar. Então foi nesses dias que eu tive essa experiência sobrenatural de arrebatamento de espírito. Meu Deus, o dia que eu não queria voltar mais para a terra, porque eu entendo que com Jesus é algo eterno, com Jesus não tem sofrimento. Só que nós devemos esperar a nossa vez, não devemos questionar, devemos viver um dia de cada vez, trazendo a manifestação de Jesus nas nossas vidas. Você que foi edificado por essa experiência espiritual, coloque aqui nos comentários. Você que também já experimentou uma experiência incrível com Jesus em algum hospital, não sei se você ficou internado, você teve uma experiência incrível. Me conta aí tudinho, tá bom? Para que eu possa ler. E você que quer viver uma experiência com Jesus, diga, eu quero viver uma experiência com Jesus. Gente, é algo incrível, é algo real, mais do que você possa imaginar, tá bom? Deus abençoe, gente. Coloque muitos comentários para que eu possa ler. Me segue lá também no Instagram, @PriscilaCavalcanteOFC.
E não se esqueça de me seguir lá. Lá tem vídeos para te edificar, que vai te ajudar no seu desenvolvimento espiritual, tá bom? Até a próxima. Deixa bastante like pro YouTube espalhar esse vídeo aqui no nosso canal, tá bom? Deus abençoe e até a próxima.